Rio de Janeiro, 7 de junho de 2018. 10ª carta ao irmão Zé Rabê. Boa noite. O fio da meada, passagem idênticos em épocas distantes com personagens diferentes, traz nessa carta um relato chamado paranormal ou transcendental, com proposições bíblicas, de similitudes bíblicas e argamassa teocêntrica. Relembrando o fenômeno mediúnico que ocorrera entre a prece de Mamavo, Mamavo são as iniciais da primeira esposa, ao espírito Zé Rabê, em silêncio no estado de fé maternal, a um anjo do bem, houve por determinação que a espiritualidade programasse esse acontecimento. No uso paranormal, sendo eu mais um colaborador desta tarefa tão importante de mais uma reencarnação. Cada vida que chega ao planeta Terra é mais uma vida, é mais uma encarnação. Ela está dentro do contexto da lei universal da pluralidade das existências, que o professor Rivaí, na sua codificação da doutrina dos espíritos, criou mais uma palavra chamada reencarnação, que, à luz pedagógica, é muito simples de entender. Então vejamos. O meu filho mais velho contrai uma infecção amigdaliana de certa gravidade, ou contraíra, né? Seu processo agudo foi tão intenso que simulou uma dor abdominal difusa, pensando em um processo cirúrgico iminente. A proposição de sua internação hospitalar para tratá-lo e monitorar os seus sinais vitais. Minha ansiedade como pai e médico são dois sofrimentos marcantes, ainda mais em nossa clínica. O sofrimento silencioso da progenitora, só Deus para nos mostrar a pureza dessa sintonia. Uma oração, uma prece, um silêncio do lar, em segredo de Estado, direcionada a um espírito, grande colaborador junto ao nosso planeta Terra, sendo mais conhecido no seio da doutrina dos espíritos, o Espiritismo, o médico Dr. Vicente Menezes. As luzes de raciocínio com a evolução satisfatória pela alopatia e depois em busca da homeopatia através do médico Dr. Lauro Santiago, da rua São José, no centro da cidade do Rio de Janeiro. Com todas essas ferramentas, conseguimos curar, suprimindo a doença de um doente. Passado esse grande susto, retornamos às nossas atividades laborativas e conjugais com grande satisfação de vitória. E após uns 6 meses, quando tudo plenamente resolvido, não se falava mais neste assunto, neste episódio, eis que surge de repente, muito de surpresa, no momento sagrado do nosso culto cristão no lar, habitualmente aos sábados à noite, no horário das 20 às 21 horas. Essa é uma orientação da parte espiritual de uma reunião semanal entre os familiares, pai, mãe, filhos e ou parentes mais próximos, estudando o Evangelho de Jesus, que no Espiritismo se restringe ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, dispensando a leitura da Bíblia. Sob esta mesma orientação, pede-se que evite qualquer tipo de manifestação mediúnica. Aqueles que porventura possuam este dom, pois para isso existe a reunião da sessão mediúnica, especificamente nesse viés doutrinário. E assim transcorria cada culto em nosso lar. Foram momentos inesquecíveis e de grande informação para os nossos 4 filhos que Deus nos emprestou para educá-los. Que é o JNOFL, o DLVO, o OAVO
e o LAVO, são as siglas dos 4 filhos. Só que, num desses cultos, ao final da prece que eu fizera, fui tomado por uma força estranha, típica, e perdi totalmente a consciência, e mergulhei num sono pesado, porém movimentando minhas cordas vocais com o pensamento que eu não me era próprio. E em poucos minutos, talvez uns 10 minutos, recobrei a minha consciência num estado de paz indescritível e percebi que mamava, chorava profusamente e surpreso ainda aqui. O que aconteceu? Estranho. Perdi a noção do tempo e do espaço, mas ouvia bem longe uma voz que parecia minha, mas eu não estava falando. O raciocínio não era meu. Um comando ad extra. É como se eu tivesse emprestado o meu corpo físico para uma outra força energética que me transmitia muita paz e segurança. Consciente de um outro estado consciencial, me reportei submisso, tentando ao máximo ser colaborativo e participativo de tal fenômeno inusitado. Imagine só, eu médico, lúcido, orando, no final de um culto que estamos lá, sinto a presença de um envolvimento fluídico, não é matéria, fluídico, que se aproxima em forma de um sono forçado, dominador, sem causar espanto, e você se propõe a ceder sem medo, e a consciência se apaga e pronto. Caramba, isso para mim é muito estranho. É muito estranho. E desde 12 anos que eu vou sentindo essas coisas. E a minha participação desse fenômeno em vários casos de ordem médica com a presença desses nossos amigos em Raleigh. E outros espíritos. Porque é muito cômodo dizer, porque o Bezerra me ajudou. Não, Bezerra, ele está aqui numa central. Né? Ele joga o pensamento dele para N peixes luminosos. E os seus comandados vão representar com esses peixes luminosos. São comandados fiéis, prestem atenção. É assim que funciona. Porque quando o cara fala assim, não, porque o meu Deus é mais forte. Aí eu uso essa expressão, o meu Deus é mais forte. Espera lá. Deus é um só. Se o dele é mais forte, porque tem um do outro que é menos forte. Para com isso, minha gente. Deus é um só. Deus é um só. Quando eu faço minha oração a Deus, eu vou procurar o meu Pai, o Espírito que me criou. Mas ele mandou aqui para a Terra um Espírito mensageiro dele, o Yeshua, o responsável pela essa gestão da nave Terra. Então Jesus falou assim, não precisa pedir ao Pai não, eu resolvo o teu problema. Ótimo. Ele resolve o nosso problema. Mas você não quer dizer, você não pode falar com Deus porque eu estou aqui para resolver o problema. Jesus não falou isso. Você pode perfeitamente pedir a Deus que ele vai assim, tem Jesus lá na terra, mas você vem aqui, tudo bem, meu filho? Vai com Deus, vai comigo. É assim que funciona, gente. Essa asa da levitação chama-se fé, esperança, confiança. Muito bem. Aí eu indago, estranho, alumínio, metal, ouro. Impossível descrever a composição deste peso atômico. Ainda não temos ferramentas para tal aferição, mas um dia, com certeza, a ciência irá documentar isso com muita precisão. É Deus se manifestando como sempre de várias formas. É Deus
se manifestando como sendo de várias formas. Passado esse curto espaço tsunâmico, e ela também se recompondo de suas emoções, assim me revelaram: ó João, veio você agora o espírito do Dr. Bezerra de Menezes. E ele me pediu que eu cumprisse uma promessa que fizera em prece à época da doença do João Marcos Filho. Se ele, João Marcos, ficasse bom, sem precisar de uma cirurgia, de uma operação, eu daria mais um filho no meu ventre sobre as bênçãos de Bezerra de Menezes. Perplexo, eu a indaguei. E daí? O que mais aconteceu? Ela me disse que eu precisava proteger a reencarnação. Isso o Espírito falando por meu intermédio, usando a corda vocal, a postura de um homem, a voz, né, o pensamento, falando para ela que ele, Bezerra de Menezes, tinha um espírito, irmão dele, que precisava reencarnar. Irmão biológico da vida anterior dele. E que essa reencarnação tinha que ser protegida no lar, para que esse espírito não perdesse a sua reencarnação. E de preferência que fosse no lar espírita. E, como ela, mamava, tinha feito a prece, eles fizeram um levantamento, né? Tá aí, esse lar cumpre as exigências dessa reencarnação. Aí ele veio para o meu intermédio para pedir para ela que ela cumprisse o seu pedido, deixando vir a reencarnação no ventre dela. Em tom jocoso e de espanto, assim me dirigi. Interessante, né? Durante quase 18 meses, conversamos, até discutimos. Quando eu lhe pedia mais um filho, na tentativa de vir uma filha, porque nós tínhamos 3 filhos homens. E sua resposta sempre foi não, porque já criávamos 3 lindos meninos, e você com sua pompa feminil batia em sua pelve e me falava com uma voz convicta: dessa barriga não sai mais neném. Chega. E muito frustrado ficava eu. Mas isso aconteceu no mínimo umas 10 vezes, ou talvez muito mais. Já tinha selado em minha mente ficar com esta cota e pronto, 3 filhos. E agora no relâmpago, eu dormindo, sem consciência, você firma contato moral com uma energia que nem corpo humano tem, e diz com toda a sua veemência que sim, cumprirá a promessa. E jocosamente eu indaguei: quando será a sua lua de mel com ele? Tá quando? E ela, com a cara de santa, mais lavada que a face de Misericórdia de Maria, me respondeu: para com isso é muito sério. E adicionei uma frase mais séria: bota sério nisso, né? Esse é o verdadeiro marido traído, né? Uma traição bonita, né? Só sei que tudo organizado, reorganizado, e após uns 40 dias precisamos fazer um passeio em São José dos Campos, Jacareí, Caraguatatuba, o litoral norte paulista, e por lá, numa dessas noites, o nosso quarto filho foi fulcrado, com 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Parábola do fermento, Mateus capítulo 13, versículo 33 a 35. E 9 meses após, acompanhando-o em seu casulo terreno materno, o recepcionei em meus braços obstétricos cirúrgicos. Que bênção, que glória. Um momento muito especial em nossa vida conjugal, que 20 anos mais tarde sofreu uma ruptura. Este fato, muito lindo por sinal, é para nos guiar em bem menor escala, em escala bem menor,
ao que acontecera com o patriarca Abraão, conforme diz a Bíblia em seu livro Gênesis, capítulo 18, versículos 1 a 16, quando apareceram para Abraão 3 anjos em forma de 3 homens, anunciando a vida de Isaque por intermédio de Sarai, devido à prece que ele fizera ao Senhor, dizendo: eu tenho tudo, bem patrimonial, meus poços, meus escravos, meus cargos, minha esposa, mas não tenho um filho, um primogênito da minha linhagem patriarcal, porque eles tiveram um filho com Agar, a egípcia. Então ele, caldeu, concubinou com Agar egípcia e nasceu em Canaã Ismael. Ismael era um cananita, que lá na frente Sara teve ciúme e pediu que Abraão liberasse Ismael com Agar. Saíram para o sul, no deserto, lá abaixo de Negro, e mais tarde, com as tribos de Ismael, proliferaram no Oriente, e há uma linhagem genética tentando aproximar Mohammed Ali dessa linhagem genética. Porque o anjo disse para Agar, Ismael, quando ela aflita, não sabia como criar o filho, o anjo disse: acalma-te, olha o oásis ali perto de você. Da linhagem desse teu filho nascerá uma outra linhagem, que será muito maior que a contagem das areias na praia ou das estrelas dos céus. Está aí a linhagem. Está lá na Bíblia, hein? Está lá na Bíblia. Vamos calcular aí 5.000, 5.700, 5.800 anos. Mas Sara não acreditou, né? Ainda riu. Aí hoje orientadores disseram que no ano seguinte voltaria e comprovaria um filho seu, seus seios e seus braços, cujo nome foi Isaac. E o mesmo fenômeno ocorrera quando Ana, esposa de Eucana, até então o senhor dos exércitos, havia encerrado a madre. Está no livro 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 a 28. Ela vai orar ao templo pedindo a graça de um filho, quando então a graça lhe foi agraciada com o seu primeiro filho chamado Samuel. E a seguir, no capítulo 2, ela faz uma oração de louvor e agradecimento. Essa oração de louvor e agradecimento de Ana, nós vamos falar na próxima carta, porque na próxima carta nós vamos apresentar o anúncio de João Batista com o anúncio de Jesus, o Cristo. E nós vamos apresentar a mesma oração de Maria ao Senhor, que é a mesma oração de Ana, para a gente fazer a apresentação das proposições de similitudes bíblicas com a argamassa teocêntrica. Proposições de similitudes bíblicas com a argamassa teocêntrica. E a presença de Deus em tudo e em todos, com o quinto viés de Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom, Deus prevê, Deus provê. Vocês vão ver que nesse estudo bíblico que nós estamos trazendo, né, do que a Bíblia se nos apresenta, até então ainda não aparece o personagem de Yeshua, em corpo, né? Porque ele manifestou em outros corpos. Nós vamos tentar fazer essa proposição de similitude bíblica, estando pronta para não ser aceita, ser criticada, repelida, ou até estudada, para verificar onde está a autenticidade dessa pesquisa. Não é a revelação não para a gente. Não é nenhuma doutrina, para com isso. Não é seguidor de nada, não é profeta, está lá na Bíblia. Eu quero trazer para você, que não for estudar, o mais fácil para você entender. Porque difícil e complicado é o que mais tem na praça. Difícil e complicado é o que mais tem na praça. Para dificultar aquele que gostaria de saber, mas ele fica dependendo, ele fica numa pendência de uma denominação A, B, C, D, E, F,
com a sacralização dos seus templos, né? E ali ele vai seguindo fielmente aquele propósito. E siga. Mas o conhecimento disso aqui, ó, Bíblia, Jerusalém, João Ferreira de Almeida, e a tradução da Bíblia hebraica, e eu estou estudando a Bíblia hebraica no original. Isso daqui não custa dinheiro não, tá? Isso aqui tem que ser ensinado de graça. Ainda tem a doutrina do Espírito para Kardec, que infelizmente Kardec não conseguiu aceitar e nem entender a Bíblia. Ele faz um cadinho da Bíblia dentro da sua doutrina que chama o Evangelho segundo o Espiritismo. É um cadinho, tá ótimo. Cara, no planeta onde você passa fome, um prato de angu é comida toda a vida. Mas aqui só tem um cadinho. Se você se alimenta com um cadinho, se você acha que a trilha no atalho, você conhece todo o caminho, tudo bem. Você quer estudar numa cartilha, numa apostila, tudo bem. Você sabe para passar, mas não passa sabendo. Isso aqui é filosofia, tá? Você sabe para passar, mas não passa sabendo. Se você não esmiuçar isso aqui, ó. Mas é esmiuçar mesmo. Dissecar. Construir, reconstruir proposições de similitudes bíblicas. Sem sair da Bíblia. Você pode ver que nós estamos andando na Bíblia. O nosso trilho é a Bíblia. O nosso trem, ele faz assim na Bíblia. Estação 18. Ô, estação 18 aqui, ó. Você está falando aí 18, para lá na onde já parou isso, 18, para com isso. Que isso? Vão lá na 18. Ô, 18. Vão na 11, 18. Mas a 11 diz que na 9 também falou isso. Por que esconder, rapaz? Para que esconder, rapaz? Ó, isso não dá, né? Só do século XXI. Não dá. Muito bem. Ainda podemos recorrer à inspiração de Abraão quando ele viu seu servo a terra da sua parentela em Padã Arã, para de lá trazer uma moça que pretendesse casar com seu filho Isaque, conforme o relato de Gênesis capítulo 24 todo, onde o servo vai encontrar no poço uma jovem que vinha apanhar água para o rebanho do seu pai, de nome Rebeca. E ali o servo se agradou daquela jovem. A jovem foi simpática com ele, que trazia os seus animais da viagem. E ali se formou um diálogo fraterno. E ela convidou para a casa de seus pais e lá se identificaram. Eram os parentes de Abraão. E foi permitido que o servo trouxesse Rebeca para se casar com Isaac. Eu abro um parênteses aqui. Quando eu vejo, por exemplo, alguém, que não são poucos, fazer críticas, faz comentários jocosos ao livro da Bíblia, eu olho para aquela pessoa, primeiro, eu tenho pena daquela pessoa. Pena como? Caramba, eu não sou nenhum... Não, mas eu tenho pena. Pena cultural. Porque quem debocha da Bíblia, ele já traz logo uma estampa dele. Debochou da Bíblia porque não conhece a Bíblia. Isso é condição de cinema, não. Qualquer coisa, qualquer pessoa que fala mal da Bíblia, que debocha da Bíblia, ele já traz aqui no peito um distintivo. Eu não conheço a Bíblia. Mas por que você fala isso, João? Porque quando você estuda a Bíblia e conhece o conteúdo bíblico, você passa a respeitar a Bíblia. Você se sente pequenininho, cara. Eu nem sei a dimensão de como você se sente. Aí você vê que ele é um livro projetado com uma sabedoria cósmica. Tem uma inteligência neste livro que projetou para que ele fosse manifestado como livro nessa raça branca do planeta Terra.
Então você não vai debochar dela, porque você vai querer estudá-la mais. Aí você pensa assim, caramba, eu pegava o livro assim, isso eu falando, né? 1964. 54 anos, gente. Eu pegava o livro assim, eu vou ler o Salmos 18. Eu te amo, minha força, meu Salvador, tu me salvaste da violência. Yahvé, minha rocha, minha fortaleza, meu libertador, meu Deus. Caramba, mas ele está falando da rocha. Lá de Deuteronômio, que Moisés falou. Isaías, um salmista, está falando uma coisa nova? Não. O que é rocha? É uma metáfora. Rocha é um mineral de resistência milenar. Então ele não sabe definir que é Yahvé. Aí eu falei, pô, caramba, que tal de Yahvé é esse, cara? Nele me abrigo, meu rocheiro, meu escudo e minha força salvadora, minha cidade forte. Olha onde ele viajou na metáfora poética, né? Você não tem onde recorrer, entra dentro da rocha, rapaz. Lá você não toma chuva, vai ter animal silvestre, depois você resolve o problema com o animal silvestre. Seja louvado, eu invoquei Yahvé e fui salvo dos meus inimigos. Eu não sou de rijo. As ondas da morte me envolviam, as torrentes de Belial me aterravam. Outro Deus, né? Cercavam-me os laços do Sheol, que é a morte depois do corpo, né? A cidade da morte me agradava. Ele está fazendo uma declamação de amor em forma de poemas, que é um salmo, né? É um mantra hindu, né? É a sura de Muhammad Ali. Cara, isso é muito bonito. Mas eu não entendia nada, rapaz. Eu achava bonito, mas eu falei, eu não entendia nada, rapaz. Mas se eu começo a estudar da folha 1, aqui, ó, Gênesis 1, Bíblia de Jerusalém, tá? Tem a de João Ferreira de Almeida e a Bíblia hebraica. Aí eu vou lá no Gênesis 1, se eu vejo os mapas, se eu procuro, né, para saber o que representa cada livro, as origens do mundo da humanidade, né? Quando eu chego em Salmos, eu já tenho uma noção do que está falando. Eu já sei quem é Yahvé. Eu já conheço o Levirato, a lei de Levítico, né, do livro Levítico, e depois a segunda lei, que é o Deuteronômio. Eu já li a Gênesis, já li o Êxodo, né? O recenseamento dos números. Aí eu chego em Salmos, já não fica tão difícil assim. Então isso aqui é uma carta. Então quando vocês leem isso aqui como uma carta, entende? Você não debocha dela não, cara. Não debocha mesmo. Você passa a amar a Bíblia. Você passa a ter respeito pelo livro Bíblia. Você vai ver que tudo aqui é resolutivo. O difícil é aplicar tudo isso, mas se aplica, você resolve 99,9% da tua vida. O 0,1% é a tua alma que traz de outras encarnações as intempéries. Mas, João, você fala em encarnação, na Bíblia tem encarnação? Tem. Nós vamos estudar olha só, nós vamos estudar as reencarnações coletivas bíblicas. Quando Yahvé fala lá para Abraão, até a quarta geração. A geração aí não é de ventre, não. Geração, eras, épocas. Tem um propósito de você resolver o problema do planeta. Quando os judeus não, saduceus, né, fariseus, aquela turma assim mais implicava com Jesus, não, como é que você não tem nem 50 anos, já viu nosso pai Abraão? Porque ver o pai Abraão era uma questão de honra, de cabelos brancos, ó, de sabedoria. Como é que você viu com 30 e poucos anos? E ó, que história é essa, rapaz? Aí ele vira para os judeus e diz assim, antes que Abraão existisse, eu já era. Como é que você vai entender essa expressão de Jesus, se você não conhece a Bíblia? Como é que você vai entender essa expressão de Jesus se você não conhece a Bíblia? Aí você vai lá na Bíblia. Você vai ver lá
que na época de Abraão existia o rei sacerdote justo de nome Melquisedeque, e que era rei de Jebus, que era o hebreu da cidade de Jerusalém. O cara, eu falo o cara de mineiro, tá? O espírito, o sacerdote de Melquisedeque era tão puro, tinha tanta ética, tanta moral, que o pessoal pegava a primeira primícia, a primeira colheita e pegava na mão dele para distribuir para os mais pobres, porque sabia que ele era um embaixador da sociologia da fraternidade cósmica. Ele não ficava com dinheiro para ele, não. Se sustentava do básico, porque ele vivia para isto, e o resto era do necessitado. Era de Melquisedeque que Jesus está falando em relação a Abraão. Abraão que foi levar a primícia para Melquisedeque. Não foi Melquisedeque que levou a primícia para Abraão. E lá na frente, Melquisedeque unge Abraão, dizendo que ele seria vitorioso em todas as batalhas dele. É o próprio Jesus, rapaz. Caramba, que compromisso que eu estou tendo, similitude bíblica com a argamassa que eu sei. É o próprio Jesus, cara. É o próprio Yeshua. Você já tinha pensado nisso? Porque quando Paulo fala na linhagem de Jesus, ele se refere a Melquisedeque. Mas Paulo, infelizmente, há uma profanação profética por Paulo, 4p. Profanação profética por Paulo, 4p. Infelizmente, Paulo, sem querer, ele profanou uma profecia. Porque ele quis dizer que Jesus não veio da linhagem de Arão, de Moisés. Aí enfiou Melquisedeque e complicou tudo. Depois nós vamos secar isso que Paulo falou. Eu não vou condenar Paulo, porque ele não tinha sentimento semítico. Paulo não era do povo judeu. Da Cilícia. Chegou em Jerusalém, centro cultural. Foi acordado para estudar Torá. E ele tornou-se doutor da lei. Mas quando ele escreve, ele já tinha conhecido Jesus. Ele já sabia que a Torá não está lá. Mas a sua proposição de desconsiderar a linhagem de Arão, ele disse que ele profanou a profecia. Eu vou mostrar por que ele profanou a profecia. Tendo da Bíblia. Aí eu tenho que buscar lá embaixo, tá? Lá no fundo do baú, né? Porque é muito comum a pessoa cair fora da profecia. Por quê? Qual é o problema da profecia? Primeiro você tem que saber se é profecia, porque é a profecia. Você tem que saber onde está a base daquela profecia. Você vai lá em João 10. Caramba, eu sei um pouquinho do texto, está acabando. Você vai em João 10. Está lá, João 10. Vou mostrar para vocês o que é uma profecia. Estou no livro do Novo Testamento, João 10. Vamos lá. O livro de João 10 fala assim, o bom pastor. É o discurso que Jesus fala, o bom pastor, o falso profeta. E ele vem falando, extraordinário, o capítulo 10 todo, até o versículos 1 a 21. Olha o que ele fala, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Devo conduzi-las também, elas ouvirão minha voz, então haverá um só rebanho, um só pastor. Eu sou bom pastor, conheço as minhas ovelhas. E as minhas ovelhas me conhecem. Ele faz um discurso, ele, pastor e ovelhas. Olha onde Jesus faz uma projeção metafórica do chão, para o povo entender. Né? Agora, que esse redil que fala? Eu já expliquei aqui. O verbo kabotes é juntar, reunir, no hebraico. E deste verbo saiu a palavra kibbutz, que é uma cercania no mundo judaico, onde cria-se uma população, uma clã, que vive naquela cercania com os mesmos princípios e bens, os mesmos modos. É um redil, é um aprisco. O planeta Terra é um kibbutz.
de Jesus em relação às outras esferas cósmicas. Que putz, cara! O nosso planeta Terra, que putz! Uma metáfora que eu estou usando. Nós somos moradores, eles somos ovelhas, ele é o nosso pastor. Ué, mas se a ciência provar que tem outros moradores de outros planetas, quem vai provar? Alô, Icar. Icar. A ciência vai provar a vida dos outros planetas. Civilizações de outros planetas, extintos ou não. E lá tem outro Jesus, tem outro pastor, ou Jesus é pastor de todo o universo. Isso tem que ser estudado. Mas ele diz lá em João, lá no próprio livro de João e de Mateus, ele diz o seguinte, ele diz o seguinte, ó, dos nascidos de mulheres, o homem mais evoluído neste redil aqui, ó, neste aprisco. Mas no enviado do Pai, eu sou menor. Primeiro já está dizendo que não vem pela carne. Já ratifica a profecia de Isaías. Já ratifica a mensagem de Gabriel a Maria, que vai nascer de ti a obra do Espírito Santo. Isso é um outro estudo que nós vamos compor. Muito bem. Aí você olha o Novo Testamento, caramba, que coisa bonita, esse é meu Jesus. Aí você passa a ficar apaixonado por Jesus. O que acontece no Ocidente? Eu só tenho ele. Ele é o nosso pastor, eu sou sua ovelha. Mas e antes de Jesus formar o seu redil, quem é que tomava conta das suas ovelhas que existiam no planeta? É a pergunta que eu faço para quem quer estudar. E os espíritos antecedentes de Jesus ficam aonde? Ninguém nunca falou das ovelhas? Eu não sei não. Eu acho que foi Jesus. Você tem certeza que foi Jesus? Eu só leio o Novo Testamento. Não, Novo Testamento, rapaz, não, porque o cara fala do Velho Testamento como se fosse um pária da Bíblia, né? Um livro pária. Pare. Agora, pare. Caramba, eu vou te levar em Ezequiel 34. Ezequiel 34. Olha, eu não sou pastor não, hein, gente? Eu sou biblionauta. Vou te levar em Ezequiel 34. Eu sou biblionauta, hein? Mas eu tenho pós-graduação em Ciências Religiosas na Faculdade de São Paulo de Janeiro. Os pastores de Israel, quem viu isso foi Ezequiel, rapaz. Assim diz Yahvé, agora eu sei quem é Yahvé, falou no ouvido de Ezequiel, a voz falava nos ouvidos dos profetas, assim diz Yahvé, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos, não devem os pastores apacentar o seu rebanho? Vós os lamentais com leite, vós vestis de lã e sacrificai as ovelhas mais gordas, mas não apacentarás o rebanho, mas vós não apacentais o rebanho, não restauraste o vigor das ovelhas abatidas, não curaste a que está doente, não trataste a ferida de que sofreu fratura, não reconduziste a desgarrada, não buscaste a perdida, mas dominaste sobre elas por dureza e violência. Olha aí, rapaz, Ezequiel falando, vê se essa ovelha não é o mesmo espírito que Jesus usa na palavra do bom samaritano, rapaz, do carrinho, apedrejada, assaltada, no asfalto, uma ovelha ferida, que é alquebrada, suja, e que passa o sacerdote na carruagem, todo bonitinho, todo paramentado, olha. Aí vem o seu levita, seu sacerdote primo, faz, uma ovelha caída, pai, chega de samaritano, que havia disputa geopolítica, rapaz, da Palestina. As tribos do norte e as tribos do sul. Benjamim e Judá, só por Judá. Concorda ou não? Que é a Judéia. Concorda ou não, cara? Samaria e Galileia, assim. Mas é que eu falando aqui, rapaz. Aí eu te pergunto, será que Jesus... É uma pergunta, tá? Eu estou lendo como cientista da religião.
Será que Jesus, se alguma fonte, antes de aparecer no seu messianato em público, ele tinha uma fonte secreta lá em Gedim, lá nas rochas, dos versos de 6, e que o pergaminho de Isaías, né, de Jeremias, ele consultava e saía depois dos seus 30 anos para pregar, e cada dia ele trazia uma retórica para dizer? É claro que sim, cara. Porque tudo que ele falou está no Velho Testamento. Tudo. Uma outra coisa que ele acrescenta, porque era do espírito luminoso dele. Porque se você olhar o Velho Testamento na profundidade que ele merece, ele se completa. Alô, Ocidente? Alô, doutrina dos espíritos, alô, mestre Rifari, meu douto pedagogo leonês. O Velho Testamento se completa. Abandonar o Velho Testamento é viajar no teco-teco bimotor, com autonomia para 2.000 quilômetros, altitude de 4.000 metros, e sem brevet. Isso tem que ser revisto. O Velho Testamento se completa. E você só entende Yeshua se você estudar o Velho Testamento, rapaz. Mas Jeremias também falou dos pastores, Isaías também. Mas o capítulo 34 de Ezequiel, rapaz, é a apoteose dos pastores e suas ovelhas. Ele já estava anunciando que Jesus também ia falar sobre os pastores e ovelhas. Mas o que é pastor e profeta? Aqui cabe uma ressalva da minha parte. Eu tenho acompanhado na mídia 4 pastores. Não estou dando graduação nem A, nem B, nem C, tá? Claudomiro, R.R. Soares, Malafaia e Bispo Macedo. Dardos, fardos de agressões em nome desse livro aqui, rapaz. Disputa de vidas, de imposto de igreja, de arrecadação. Nesse livro aqui, eu nunca vi o livro de Isaías brigar com o livro de Jeremias, o livro de Jeremias brigar com o livro de Israel, e nem o livro de Israel brigar com o livro de Daniel, rapaz, que são os 4 maiores profetas bíblicos. Eu nunca vi. Me mostra qual livro que tem briga, que tem silêncio, rapaz. O único profeta que veio com uma doutrina de litigância e de silêncio foi o profeta Yeshua, que criou uma doutrina dele. E depois lá na frente teve os apóstolos. Os discípulos depois reconstituíram Paulo para levar o seu evangelho. E desconsiderou o Velho Testamento. Essa é a grande verdade, rapaz. Isso tem que ser realinhado. Isso tem que ser realinhado, rapaz. O nosso planeta tem um racha, tem um fulcro, tem uma fenda, o Oriente e o Ocidente. Muito bem. Logo à frente, depois de Abraão, no capítulo 24 ao 25, quando Isaac, né, casa com Rebeca, e ele percebe que Rebeca também sofria do opróbrio da gravidez. Ela é estéril. E ele faz uma oração ao Senhor. Não é como o homem daquela época, ele era convicto em Deus, numa força superior. Porque você tem 2 opções de Deus. Você pode cultuar o Deus imanente. Eu tenho uma fagulha de Deus dentro de mim, que é meu espírito criado, pelo sopro das palmas de sua mão. E o Deus transcendente, que eu vejo à distância. Na cultura hebraica não se pronuncia a palavra. É cultural. Aqui no Ocidente a gente fala para exemplificar. Então, o cara tinha um problema, ele recorria a Deus, porque naquela época não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha celular, né? O cara olhava para o céu, não tinha poluição, os animais, a água, o peixe, né? Ele sabia que tinha uma força superior, porque o próprio Moisés encarna essa força superior em sua Gênesis.
Então ele falou, Senhor, livra minha esposa, Senhor, dá ela a chance de me dar um filho, uma linhagem. Senhor, aí ele orava. Mas o Senhor ouve a voz. Ele ouviu lá, rapaz. Ele ouviu o clamor de Abel. O sangue derramado. Ele sentiu que aquele sangue estava fora do corpo, rapaz. O espírito de Abel clamou ao Senhor. Aí ele foi perguntar, Caim, quem é que tem irmão Abel? Não sei, rapaz. Ô Caim, onde está o seu irmão? E Caim, muito furioso, já sabia da cumplicidade dele. Falou, eu tenho culpa, rapaz. Eu tenho responsabilidade de tomar conta de Abel, rapaz. Quer dizer, nunca irmão, não é, né? Não queria ter responsabilidade de tomar conta do irmão. É brincadeira, né? É a mesma coisa até hoje, gente. Aí, o que aconteceu? Rebeca sentiu que estava grávida, mas sentiu que movimentava demais a barriga, né? Ela achou estranho. E ela foi consultar o Senhor. Está lá em Gênesis 25, capítulo 14. E ela foi consultar o Senhor. E ficou só. E ela foi consultar o Senhor. Que Senhor que ela foi consultar? Tinha algum tempo na época? Né? Já tinha um rabino, constituição, já tinha um sacerdote, né? Não tinha formado a clã, né? A clã sacerdotal não tinha formado. Mas ela traz essa cultura de onde? Da Caldeia, dos avós, dos pais. Está aqui o texto. Aí eu pego um gancho desse pequeno trecho, eu falo assim, e foi consultar o Senhor. Aqui o trecho se encerra e não explica de que modo ela foi consultar. Uma oração no templo, aos homens de Deus viventes, naquela época, porque no livro 1 de Samuel, no capítulo 28, Saul consulta o necromante em Dor, porque ele queria que Davi não tomasse posse. E é evidente descreve o problema dele. Ele foi despistado e ela descobriu que ele era Saul. Ele foi consultar o quê? Um necromante. Samuel já tinha morrido. Aí ela recebe a seguinte oração, a orientação. A Rebeca. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela diz, por que sou eu assim ou estou eu assim? E foi consultar o Senhor, respondeu o Senhor, 2 nações há no teu ventre. 2 nações. Olha que coisa espetacular, cara. E os 2 povos se dividirão. Das tuas entranhas, do teu ventre, do teu útero. E um povo será mais forte do que o outro. E o mais velho, Esaú, servirá o mais novo, Jacó, que depois passa a chamar Israel. No parto, o primeiro a nascer foi Esaú e a seguir Jacó. A voz falando para ela. Ou de sonho, ou direto. A voz. Essa carta é baseada numa voz. Quantas vozes, quantas pessoas ouvem? Mas são a voz do Espírito de Deus. Não pode ser negociada não, tá, gente? É curar em nome de Deus. Aí na próxima da próxima conferência, também não é conferência, da próxima explanação, tudo bem. Nós vamos em Lucas capítulo 1, versículo 5 a 25, quando há o anúncio de João Batista e depois o anúncio de Jesus, que vieram na mesma época. Alô, gente? Proposições e similitudes bíblicas com a argamassa teocêntrica. Faraó coroando José, Elias coroando Eliseu, João coroando Jesus e Yeshua. Olha as proposições aí, olha as similitudes desses espíritos em 3 encarnações. Faraó e José, Elias e Eliseu, João Batista e Jesus. É para pensar, hein?
Você que é padre da ICAR, que estuda muito a Bíblia, e se por acaso você me ouve, ou se algum fiel ouve e te comenta, vai lá e estuda, cara. Porque não raramente eu vejo a pregação da homilia da ICAR muito vazia em relação à Bíblia. Mas muito vazia mesmo. Pega um flashzinho aqui, um pirilampo aqui, uma velhinha de cera de 7 dias aqui, faz um... e fala. De duas umas. Ou a ICAR proíbe que fale a verdade, ou o padre não conhece a Bíblia. Eu me responsabilizo que eu falo, hein? Meu nome é Dr. João Marcos Oliveira. De duas uma. Ou o padre que faz homilia não conhece a Bíblia na íntegra, ou a ICAR cerceia daquela homilia que é divulgada no Brasil todo. Ó, só se pode falar isso. Nada mais do que isso. ICAR. Eu vejo alguns padres falando, não, porque nós temos 1.700 anos. Tá bom, 1.700 anos para hoje é trem toda a vida, mas para história da humanidade você é uma moçoila, ICAR. No contexto teológico, você é uma moçoila debutante. Vou repetir. ICAR, você é uma moçoila debutante do contexto teológico do nosso planeta. Abre a tua janelinha da Arca de Noé. Abre. Vai ficar assim de fiel, não? Com a estrutura material que você tem? Por que você está escondendo? A troco de quê? A troco de quê? Então eu vou mostrar para os seus padres, para eles aglutinarem essas similitudes. Os pastores, para os espíritas. O que tem de espírita que de cada 10 espíritas kardecistas, 11 de cada 10 espíritas kardecistas, 11 não gostam do Velho Testamento. Vou repetir. De cada 10 espíritas kardecistas, 11 não gostam do Velho Testamento. Por que não gostam? Eles não sabem explicar. Mas por que? Não explica por quê, rapaz. Se é por causa da informação de Kardec? Kardec omitiu e mentiu em relação à Bíblia. O professor Rivaí omitiu e mentiu em relação ao livro chamado Bíblia. Ele omitiu e mentiu em relação ao livro chamado Bíblia. Ele fez o estudo Canguru. Página 1, página 8, 17, 29, 34, 109, 208, 214, 1018, 2000 e pouco. Estudo Canguru. Dali ele tirou o seu atalho, muito bem tirado, e que impressiona, emociona. Mas se você estudar a fundo, decepciona. Decepciona porque ele não estudou com profundidade que a Bíblia existe, cara. Caramba! Eu estou querendo ligar para o Espiritismo, em hipótese alguma. Se é Espírito da Verdade, tem que falar a verdade, rapaz. Espírito da Verdade não omite, Espírito da Verdade não mente. Então tem omissão e mentira com relação ao livro bíblico dentro do contexto da doutrina dos Espíritos. Tem omissão e mentira dentro, rapaz. Tem que ser realizado. Não joga-se nada fora, não, porque o lixo é um luxo. Só joga coisa fora, rapaz, quando o cara é muito rico. Se é um filósofo rico, ele pode jogar fora, porque sabe que tem, mas um dia a renda dele acaba. Um dia a renda dele acaba. Então vamos reestudar, cara. Já ouvi isso, hein? Ele é um detrator do espiritismo. Detrator do espiritismo, cara. Cara, que coisa. Detrator do espiritismo. É o espírito obsessor que está por ele. Caramba. Espírito obsessor que quer explicar, que estudou 35 anos no contexto, que tem uma formação universitária, que tem pós-graduação, que está mostrando que estão as coisas escondidas a troco de quê, rapaz? Isso aqui não tem céu, não, rapaz. Porque não tem promessa de céu, não, rapaz. Isso aqui é promessa de estudar. A sua libertação de conhecimento, rapaz. Libertação de conhecimento. Na próxima semana eu vou mostrar para o casal final. Eu comecei aqui dia 31 de agosto de 2017. 10 meses.
Essa é a 10ª aula. Uma aula por mês aproximadamente. Eu vou mostrar uma ocasião finais. Não tem opção, rapaz. O meu maior tempo é você ver o coração bater com felicidade. Eu estudei esse tempo chamado corpo humano, rapaz. Seu maior símbolo de Deus é o corpo humano, rapaz. Quer fazer um tempo de pé? Ótimo. Sacralize o tempo de pé? Ótimo, rapaz. Se eu achar que esse corpo está sacralizado, ô corpo, me abençoe. Eu sei que tem um santo dentro desse corpo, rapaz. É problema da minha cabeça. Eu não vou dizer para você, cara, para com isso que nesse corpo não tem um santo não, que eu vou acabar com o teu raciocínio. Isso é uma luz interior que vai de dentro para fora. Ele é um corpo, ele é vidro, ele é uma expressão da natureza do Criador Deus. E a água é alimento que me sustenta no meu corpo. Isso aqui é uma bênção, rapaz. Agora, em vez de eu adorar o pires, o copo e a água, eu adoro o Criador disso, é Deus, rapaz. É mais fácil, é mais rápido, é mais potente. Será que eu estou complicando? Será que eu estou complicando, rapaz? Mas eu mostro dentro da Bíblia. O que eu vou falar está dentro da Bíblia, rapaz. Se eu quiser sair fora dela, eu posso sair de um passeio, mas eu tenho que voltar para ela. Porque isso daqui saiu daqui, rapaz. Ah, é bonitinho, mas saiu daqui. Se tirar o que está aqui, que foi tirado daqui, isso aqui acaba, rapaz. Isso aqui acaba. Para com isso, rapaz. Isso aqui acaba, rapaz. Tira tudo que está aqui, que foi tirado daqui, isso aqui acaba, rapaz. Vai ficar assim, ó. Isso é um estudo de um atalho, de uma cartilha, de uma apostila. Bonito. Você pensa que sabe e passa sem saber. Pensa que sabe e passa sem saber. Então exige estudo mais profundo. Muito bem. Muito obrigado. Que Deus nos ilumine. Que essa água aqui seja abençoada depois da oração. E hoje, no mês de junho, na minha família, nós temos aniversário muito próximo, né? Nós tivemos o aniversário do meu primo Miguel Paulo de Aguiar em Miraí. Nós tivemos o aniversário da Ana Paula, filha da minha primeira sobrinha, em Volta Redonda. Ontem eu tive o aniversário do meu terceiro filho, o Oavo. Dia 11, agora 5 dias à frente, nós temos o aniversário do DLVO, do Daniel Luiz. Hoje, dia 7, nós temos aniversário de 2 irmãs. A Maria Olegária e a Maria Elza, que familiarmente são chamadas de Gagá e Elzinho. Dia 15 tem um outro aniversariante, que é o filho da Gagá, meu sobrinho Pedro. E alguns que eu até esqueço. Tudo bem. E todos os aniversariantes do mês de junho, né? Nós vamos falar e pedir a Deus, essa força cósmica, esse Pai amantíssimo, essa potência de luz e de amor e de verdade que nos trouxe ao planeta Terra essa carta sempre eterna, uma carta eterna, para que a humanidade entendesse o seu propósito para essa clã chamada raça adâmica, através dos patriarcas, dos profetas, através de todos aqueles que construíram o planeta Terra e que chegou na Palestina 2000 anos atrás, o nosso irmão Yeshua, que veio trazer uma boa nova de uma nova boa de Isaías, que a primeira boa nova é a nova boa de Isaías, que veio trazer o segundo evangelho do Novo Testamento, que é o primeiro evangelho do Velho Testamento, que se constrói no Pentateuco de Moisés. Os patriarcas que houve dilúvio e veio Noé para a escolha do filho mais sagrado da época, com uma outra corrente patriarcal, que nasceram Cã, Sem e Jafé. O Sem foi escolhido por Noé para ser ungido para representar a família semítica, onde nasceria na Palestina, antes Canaã, na época de Jesus Palestina, e hoje o Estado de Israel. Ele, o nosso Yeshua. Você que sente uma dor de sofrimento, uma dor de angústia, de melancolia, que tem uma dor escondida no teu lar, que está desesperado, pedindo, Pai,
Eu mereço tudo isso? Afaste de mim tamanha carga, Pai. Não perca a tua fé. Ao ingerir esta água, Deus vai te abençoar com remédio espiritual. Se tem um remédio do homem que eu prescrevo como médico, será que o médico não adivinha que tem um outro médico ali à frente espiritual que também sabe se prescrever de nesta água, do processo ainda invisível às nossas retinas, que você toma de graça, rapaz? E Jesus não tinha que apresentar a sua dor como a resposta de uma suavidade, cara. O mundo sofre. Você está prometendo o céu para quem, rapaz? Vou construir a miséria do mundo. Que história é essa, rapaz? De céu espírita. Que história é essa do céu que o meu Deus é mais forte? Vamos consertar o desmando do nosso planeta Terra, a desgraça que paira sobre essa palavra forte. Sangue derramado por causa do celular. Famílias destruídas. Famílias sem escola. Sem onde morar, sem segurança. E você está prometendo céu aonde, rapaz? Yeshua, volta, Yeshua. Venha costurar essa tua fenda do teu evangelho, Yeshua. O planeta está dividido. Vem em nome de Deus. Traga, Moisés, contigo os seus profetas, os nossos patriarcas, seus apóstolos, seus discípulos. Vamos reunir essa família do planeta Terra, da raça adâmica. Consertar essa entranha sociológica que está destruída, esmagada pela ignorância, pela maldade, pela crueldade e a vingança. Ó Pai de Deus, ó Deus eterno, que as nossas preces possam chegar a Ti, que outros avatares de outros planetas te ajudem, Yeshua. Peça a Deus para que nós possamos colaborar contigo. A tua cruz está pesada. Eu ainda gosto daquele Avé que Josué, tímido, cansado, oprimido. E o povo reclamando, para onde vais levar nosso mestre morreu. Tu apareces para ele e pergunta, Josué, o que tu fazes? Por que se sentas parado? E Josué, na sua lamúria interior, achando que a dor era única e a dor dele era maior, responde a voz, o que eu vou fazer com esse teu povo? Meu mestre morreu, não sei para onde ir. Me clamam, me reclamam, me insultam. E Josué não foi pego no bracinho de Deus, vem cá, meu filho, vou te dar uma chupeta. Não, levanta-te, anda. A nossa humanidade tem que levantar e andar da ciência da luz. Uma filosofia que acredita em Deus, uma religião que seja uma só, chega dessa brigalhada de pastores. Obrigado, Senhor. Perdoe-me meu excesso de emoção. Aqui fala o teu filho, um trôpego, que levantou e quer andar, Senhor, para mostrar a esses menos favorecidos que não podem sequer comprar uma Bíblia, Senhor. Que através desse canal do YouTube pode chegar na sua casa com luz, com amor, com esperança. Louvado seja o nosso Pai Celestial. Porque Deus é fiel, Deus é justo, Deus é bom. Deus prevê, Deus provê. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Mãe. Nessa trindade falta uma mãe que Jesus fala na parábola do fermento, que gera, que reproduz os pães microcósmicos que é o nosso corpo humano em relação a esse diva cósmico que é a casa do Pai. Muito obrigado. Fique com Deus.